Olá, meu querido, live de número 244, desapegue e fique 100 vezes mais rico. Nós vamos basear em Marcos 10, 29, a passagem do jovem rico, e vamos conversar a respeito de um assunto muito importante. Mensagem completa no nosso canal do YouTube, MPP Cássio Panucci. Olha lá, a palavra de Deus não volta vazia. Ela diz assim: respondeu Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já no presente em casas, irmãos, irmãs, esse já é o 30, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Meus queridos, nós estamos sendo preparados por Deus para grandes coisas. Quem? Todos os cristãos que nasceram de novo, todos os cristãos que reconheceram que Jesus Cristo é o único caminho, para chegar a Deus, a verdade e a vida, aqueles que verdadeiramente se entregaram a Ele e tiveram a contrapartida, receberam a vida de Deus em si mesmos. Depois que Ele nos dá a vida, Ele nos propõe o reino. Então, essa semana nós temos conversado sobre o reino de Deus, É preciso quebrar os ovos para se fazer um omelete. Nós não podemos ficar do mesmo jeito que nós éramos, na nossa estrutura, na nossa casca de alma, na nossa maneira de pensar, agir, sentir, não mexer nada nisso e ao mesmo tempo ter o omelete. O omelete é o reino, é um produto que vai surgir da transformação que Deus vai fazer em nós. Se nós não permitirmos, Ele vai fazer do mesmo jeito, mas Ele vai usar outros meios. Por enquanto, nós podemos ter esta opção. Nós podemos ler a Bíblia, em espírito, para entendê-la, praticar aquilo que nós já conseguimos entender, para que o próprio Espírito de Deus mova em nós e nos fortaleça, e nos mude por dentro, mude o nosso caráter, tire os traumas, faça as limpezas, as libertações necessárias, para que haja uma edificação e um crescimento. Então, essa passagem aqui todo mundo conhece, depois você pode ler com calma aí, Marcos 10, do 17 ao 31, é um encontro do Senhor Jesus com um jovem rico, uma pessoa que perdeu uma grande oportunidade, exatamente por ser rico, E as pessoas que têm muito dinheiro, eles acham que já tem tudo, Eles olham como Nabucodonosor olhava e falava: olha o reino que eu construí, Olha as coisas que eu tenho, olha a riqueza, olha tanta coisa que eu já tenho, que eu já fiz, que o meu ego, minha inteligência. Então, essa riqueza, ela precisa ser trabalhada e tirada de dentro de nós. Mas esse jovem rico, ele era especial, porque ele cumpria a lei em muitas coisas. Olha aqui no 19: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele falou: mas tudo isso aí eu tenho feito. Então era uma pessoa que seguia os princípios de Deus, mas sempre, como vai dizer no verso seguinte, falta alguma coisa. Ninguém está pronto, ninguém está completo. Todos nós estamos sendo trabalhados e Deus nos prepara em algumas coisas e outras coisas vão ficando mais para o fim. Então, o Senhor, sem tocar, usando uma palavra de sabedoria, sem tocar no ponto mais crítico, mais doloroso para ele, falou: então faz o seguinte, vende tudo que você tem, que era uma riqueza enorme, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e aí você me segue. E o jovem rico não confiou o suficiente no Senhor para fazer o que ele falou, para trocar o reino material, por um reino espiritual, por um reino eterno. Ele não teve fé nessa parte, ele preferiu ficar com o que ele estava vendo.
Mas olha que verso interessante, que é a sequência, né? Você vê que depois ele começa a falar sobre os ricos, né? Que os ricos têm dificuldade para entrar no reino de Deus por causa do apego. Então, ele falou, se ele tivesse desapegado, 29, respondeu Jesus, em verdade vos digo que ninguém ou seja, todo mundo que fizer, né? Que tenha deixado, fazer o quê? Deixar casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e amigos com perseguições, né? Veja que ele fala até mulher aqui, né? Esposa, né? O que estiver atrapalhando você de seguir corretamente o Evangelho, de seguir a fundo, de ganhar o reino, você tem que deixar de lado. O reino não é a salvação tão pregada aí nas religiões, né? A salvação é uma coisa que vem pela graça. Quando você creu, você recebeu. Mas o reino, ele exige esforço. Mateus 11:12. É pelo esforço que aqueles que se esforçam entram no reino, aqueles que pagam o preço, aqueles que fazem o que Deus mandou. O que Deus mandou a gente fazer? Ele mandou a gente orar, mandou a gente jejuar, ler a Bíblia, adorar. Consequentemente, isso vai criar uma situação em nós, um clima, né, para nós exercitarmos as virtudes cristãs, o amor, a alegria, a paz, todas as coisas que Cristo já está dentro de você, porque você já nasceu de novo, ele já entrou lá dentro de você. Então, todas essas coisas estão lá. Conforme você faz as práticas cristãs, toma a Santa Ceia, vai na igreja, está no corpo de Cristo, né? Aí você consegue exteriorizar a virtude de Cristo, exteriorizar como ele é. Não é para imitar o exterior, é para fazer as práticas para ter o interior. Então, o jovem rico perdeu uma grande chance. Você vê que o texto fala que não receba 100 vezes mais. Se ele tivesse feito aquilo, desapegado, né, das riquezas, se tivesse dado aos pobres, ele teria um tesouro com Deus. Na verdade, ele não estava jogando fora, ele estava colocando na mão de Deus. E Deus ia multiplicar a riqueza dele 100 vezes mais. Meu querido, que nós tenhamos fé e ousadia para trocar o reino material pelo reino celestial, porque este é eterno. Que Deus nos abençoe. Até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus.